quando eu digo liberal, que era tudo que eu tinha que definir direito, a palavra liberal quer dizer que eu sou um pai liberal. Permito qualquer coisa? Não. A palavra liberal, ela está ligada à liberdade, né? Mas vai me libertar do quê? Tinha duas coisas que ela tinha. O que ela vai me libertar? Do vício, das misérias provocadas pelos vícios, né? Uma outra coisa ligada à palavra liberal é porque eu quero pegar algo, estudar algo, ter algo que tem a sua liberdade em si, tem valor próprio. Ele não está preso a uma necessidade. Entende? Não é a mesma coisa como eu ter que cultivar a terra. Eu tenho que cultivar a terra, ser um bom agricultor, porque eu preciso comer. Entende? Mas existem coisas que não estão ligadas à necessidade, mas elas têm valor em si, né? O que é virtude, o que é bondade, o que é beleza. Tá certo, pessoal? Tá bem? Por isso, então, numa educação tinha dois aspectos, e aqui eu estou chegando aonde nós paramos. Um aspecto teórico e um aspecto prático. O teórico era porque o teórico é, de certa forma, o oposto do prático, ele que não precisa de ser aplicado, ele tem valor por si. Eu vou conhecer aquilo, ou eu quero conhecer aquilo porque eu tenho tendência àquilo. Como ter esse encontro com Deus, esse encontro com a divindade. Entende? Tá certo? Tem valor por si. E não que ele é prático para você usar alguma coisa. Mas tem conhecimento ligado à maneira correta de viver, que nos liberta dos vícios, das misérias que os vícios trazem e torna a nossa vida válida de ser vivida. Não era isso? Tinha esses dois aspectos. Uma educação que envolva esses aspectos que nós acabamos de falar, ela merece o nome de ser educação, uma educação liberal, aquela que liberta dessas coisas que nós falamos. Então definimos o contexto, né? Colocamos a régua no nível correto, entende? Não tem nada a ver com aprender física, matemática, química. Você entendeu onde que a gente está querendo chegar? É lá no alto mesmo, é dar uma vida realizada por completo, inclusive sabendo física, matemática, química, né? Mas lá nas alturas, né? Então, a parte teórica, a parte da educação, que se devotaria, que busca esse conhecimento das coisas que tem validade, que tem um valor por si, é a filosofia teórica, tá? E a parte prática, que nos ensina a viver da maneira que devemos viver, era a parte moral ou política. Lembra que eu falei para você? Um político, nesse contexto, ele é muito mais do que a gente tem hoje em dia aí, né? Tá? Era alguém que busca, ele quer contribuir para que as pessoas conduzam a sua vida, se livrando dos vícios e estando lá nas alturas. Certo? Tá bom. Gente, agora é novo, tá? Quando a gente para de estudar, primeiro que a gente sempre vai parar porque a gente não consegue, né? Mas sempre quando a gente para, a gente nunca volta no mesmo ponto, a gente sempre volta um pouquinho para trás. Quanto mais tempo você fica sem estudar, pior é, porque você tem que voltar mais ainda, né? Se você ficar um tempão, volta um tempão. Se você ficar um pouquinho, volta um pouquinho, mas sempre volta. É assim que a gente funciona. Isso nos ajuda a demonstrar a importância da disciplina, de você estudar constantemente e nunca demorar muito para voltar a estudar, tá? É sempre pior. Tá bom. Do que eu acabei de falar para você, né? Educação mesmo, né? Que ensina, que dê a vida adequada, a vida mais elevada, né? Ao pé da letra, deveria ser uma educação que envolvesse moral, te ensinasse moral no sentido mais elevado, né? Te ensinasse as técnicas para você se libertar dos vícios, do pecado, dessas tendências naturais que nós temos de, como diz o Padre Paulo, né, de fugir da dor e buscar o prazer o tempo todo, né? Então, essa educação moral e política.
Política que eu visaria o meu, não só o meu próprio bem, mas o bem da minha comunidade, porque eu reconheço que eu não vivo sozinho, né? Se você conseguisse fornecer para uma criança, ao pé da letra, uma educação moral, aquela que te dá as ferramentas para você ter a vida, você precisaria ensinar para ela moral e política, né? Só essas duas, de fato, libertam os homens das misérias e dos vícios e das misérias que ele acarreta. Então, só isso daí. Bom, até então, seria isso. Ensina moral, ensina política, você está fazendo educação genuinamente liberal. Tem mais um conhecimento ainda, tá? Que para nós como cristãos é inevitável que você não coloque no rol das disciplinas que de fato são libertadoras, que é a teologia. Porque se a teologia sacra, ela não parte de coisas construídas pelos homens, mas revelada aos homens. Se vem de Deus, minha gente, se tem alguma coisa que quer te libertar, é a graça e o amor de Deus. É ou não é? Se você acredita na existência de um ser que te criou, todo-poderoso, onipotente, onipresente, mais do que isso, que te ama, como se você fosse a última bolachinha do pacote, né? Então, se ele te ensinou algumas coisas, te revelou algumas coisas, o que ele te ensinou é o que há de mais libertador que existe. Então, do ponto de vista humano, moral e política, acrescentado a isso, teologia sacra. Concorda? As duas, luz da razão humana, e a terceira, e maior de todas, luz da graça divina. Se você ensinar essas três coisas para uma criança ou para nós, estou pensando na gente aqui, tá? Não estou nem pensando nas crianças ainda, porque depois a gente tem que adaptar isso daí. Primeiro a gente se educa para depois caminhar, né? Um pouco mais adiante. Seria isso. A teologia ainda é um pouquinho diferente, porque a teologia ela tem um aspecto teórico, porque eu vou conhecer coisas que têm valor por si, conhecer verdades divinas, e prático, porque conhecer a Deus te ensina a viver e te dá uma vida em geral bem boa, né? Quando o cara se converte, em geral a vida dele dá uma melhorada, substancialmente, né? Tá bom, então o que eu preciso ensinar para a pessoa para fazer uma educação liberal? O que é uma educação liberal então? O que eu tenho que ensinar? Moral, política ou ética, tá? Que é a mesma coisa, e teologia. Em resumo então, até nesse ponto, eu queria ter parado nesse pontinho aqui na hora do almoço, mas eu dei uma enrolada e vou fazer o resumo aqui agora. Então, em resumo, uma educação ela pode ser liberal em dois sentidos, do que eu falei para você aqui até então. Tá? Um teórico, porque alguém passa a conhecer coisas que possuem valor intrínseco e que tornam a vida válida de ser vivida. Tá? Uma vida que alguém que não é escravo consegue viver. Tá? E um outro aspecto prático, porque ela libertando você dos vícios, ou seja, é prático no sentido de vai te ensinar a viver mesmo, te libertar dos vícios. Quando ela te libertar dos vícios, ela deixa que você possa realmente se autodirigir. Você não é ligado constantemente na dependência de um celular, entendeu? Você está ali o tempo todo. O tempo todo. Tá? E para você viver, você tem que estar no celular o tempo todo. Né? Você percebeu que você precisa se libertar de alguns pecadinhos, alguns pecadões, alguns vícios. E aí, quando você realmente se libertou desses confortos aí, dessa cela estofada, muito confortável, onde nós nos colocamos nas nossas vidas de vício, você passa a se autodirigir. Realmente você passa a ter as suas ideias. Até então, quando dizem para você, eu penso com a minha cabeça, não pensa nada. Todo mundo é cheio dos vícios, meu irmão. Pensa nada. Para você conseguir pensar com a sua cabeça, tem que ter feito um trabalho, um esforço muito grande para você se libertar de cada confortinho que você não abre mão. Cada vez que a gente quer abrir a boca, quando o melhor é você ficar quieto, ou quando você, em vez de você quer sair do seu conforto e abrir a sua boca e se arriscar um pouquinho mais, tudo isso é vício. O vício de eu não querer me comprometer. Entende?
Tudo isso é vício. Vaidade das vaidades, vai dizer o Eclesiastes, tudo isso é vício. A gente não pensa com a cabeça da gente, a gente está longe, tá? O pecado nos cega, os vícios nos cegam, tá? E alguém que consegue, se você tem uma educação que te ajuda a se livrar disso, e ela permite que você realmente se autodirija, ela recebe o nome de educação liberal, tá? Eu disse para vocês que então não faz sentido nenhum quando o cara fala, vou votar no fulano lá, ele é engenheiro, o cara é estudado, fez faculdade para ser político e tal. Não estou falando para você votar também no Tião do Pão, né? Parece uns caras meio malucos de vez em quando aí, né? Mas só porque o cara tem uma formação, sei lá, na universidade, aí não garante muita coisa, tá? Se ele não se livrou dos vícios dele. Tem um monte de gente que eu conheço que tem títulos e eu não confiaria nunca na educação dos meus filhos, né? Então, tá bem. Do que eu falei aqui para você, a conclusão é a seguinte, tá? Se essa fosse toda a história, bastaria a gente fazer o seguinte, aqui. Bastaria a gente dar instrução para o cidadão de filosofia teórica e política. Tá? Eu vou dar instrução de coisas teóricas e práticas e também de teologia. Tá? Se eu fizer isso daí, eu realmente estou fornecendo educação liberal genuína, verdadeira. Tá? Tá bom, meu povo. Mas agora é o seguinte, essas coisas são muito difíceis. Essas coisas são absurdamente difíceis, não dá para ir a elas diretamente. É como você mirar essa coluna, correr em direção a ela e falar, eu vou quebrar com a minha testa. Não, você não vai quebrar com a sua testa, né? Você vai se quebrar, tá? Então, se não dá para ir para elas diretamente, significa o seguinte, não dá para eu fazer educação liberal já de cara, não é para pessoas com nenhuma maturidade. Você tem que ter algo a mais, não dá para ir para elas direto. Você já não pode querer ir para o oceano se você não sabe nadar. Em geral você aprende num riozinho, numa piscina ali no fundo da casa, né, de alguém, né? Então primeiro é necessário que venham disciplinas que são preparatórias e que vão ser acessíveis aos iniciantes, porque a gente está falando de educação, estamos falando de nós. Então eu preciso ir primeiro, né, às disciplinas que vão aos poucos fazendo pequenas incursões nesse grande mar da educação liberal. Eu pego disciplinas preparatórias que eu estudo ela de modo particular e de vez em quando ela vai nesse mar maior, entra um pouquinho e volta. Entra um pouquinho e volta. E você vai entrando um pouquinho e vai voltando, só cada vez você vai um pouquinho mais distante. Tá? Para que a hora que você perceba, você esteja no mar. Não dá para ir no mar de cara. Estão acompanhando? Tá? Essas disciplinas elas vão aos pouquinhos te fornecendo ferramentas que vão te ajudar nas disciplinas mais elevadas. Outra conclusão do que eu acabei de falar, existem disciplinas mais elevadas e disciplinas menos elevadas. Tá certo? Agora acontece o seguinte, por exemplo, quando você fala ali que você tem um rei, o rei é a realeza em pessoa, a realeza personificada, todo mundo concorda? Ele é a realeza, não é? Tá bom. Aí o rei tem a sua carruagem. O nome da carruagem do rei é carruagem real. A carruagem em si é a realeza? Não, mas ela recebe o nome, o adjetivo de real, porque ela serve à realeza. Entende? Ela leva a realeza que está sobre ela. Algumas disciplinas vão receber o nome de liberais, não porque elas sejam liberais em si, como a filosofia teórica, como a ética e como a teologia. Essas são liberais em si. As outras recebem o nome de liberais porque elas servem a esses conhecimentos liberais. Elas te levam a eles te preparam para ser isso, para você encarar aquilo. Entende? Assim como a carruagem é real porque ela serve à realeza, algumas disciplinas são
liberais porque elas servem às disciplinas que efetivamente são liberais. E é por aí que nós começamos o caminho da educação clássica, católica, universal, liberal, a educação libertadora. Estão entendendo como que o quebra-cabeça vai se formando? Vai se fazendo? Tá? Essas disciplinas introdutórias, elas são também chamadas de disciplinas liberais. Tá? Mas uma outra característica dessas disciplinas liberais, ou desses conhecimentos liberais, é que eles não são ciências liberais. Mas a gente sempre, é muito mais fácil quando você começa conhecendo algo material, quando você vê um produto e aquele produto é que te encanta. A gente não passa numa vitrine e não é aquele produto que nos encanta. Então, para você conhecer, para você ter acesso a essas realidades mais elevadas, primeiro a gente começa por alguma coisa que eu consigo tocar. Primeiro eu começo, não pela ciência, pelo conhecimento em si, mas eu começo por conhecimentos que me produzem alguma coisa e eu consigo tocar. E aí eu vejo aquilo que foi produzido e eu falo, nossa, que legal, eu quero isso daqui. E eu quero saber fazer isso daqui. Essas disciplinas introdutórias são as artes liberais. São conhecimentos que produzem alguma coisa, né? Que no processo de aprendizado dessas artes liberais, eu vou preparando, eu vou adquirindo ferramentas que de fato me levam às disciplinas, aos conhecimentos que de fato te libertam. Que são a filosofia teórica, vai ser a metafísica e tal, a ética e a política, que é a mesma coisa, nesse nosso contexto aqui, né? E a teologia. Por essas coisas serem muito difíceis, eu começo por baixo. Tá bem? Começo por baixo com disciplinas que me produzem algumas coisas. Como elas produzem alguma coisa, o nome delas é artes liberais. Elas produzem algumas coisas que servem às disciplinas que são mais liberais, que te preparam para aquilo ali. Assim como a carruagem leva a realeza, elas também levam a realeza produzindo alguma coisa. Por elas levarem a realeza, elas são liberais, por elas produzirem algumas coisas, elas são artes. Tá claro? Tá bom. Agora, essas artes liberais, para elas te levarem a essas coisas mais elevadas, elas não podem produzir um relógio. Um cara especialista em produzir um relógio, por mais bonito que seja, né, não te leva a esses conhecimentos mais liberais. Não pode ser o produto material, como o giz, como fazer um violão, como produzir um celular. Tá? O produto delas tem que estar em alguma coisa mais elevada em você. É interessante que essas disciplinas aí, essas artes liberais, essas disciplinas preparatórias, elas produzem coisas, mas elas produzem coisas feitas na alma e para a alma. O produto dessas artes liberais são produtos que são feitos na alma e para a alma. São produtos intelectuais que funcionam ali para seu... É o famoso conhecimento, entendeu? Eu sei fazer tal coisa. Né? E agora tem um ponto assim que é o ponto, é fundamental. Então essas disciplinas preparatórias, vou repetir, isso aqui é importante porque é um dos pontos principais do que eu vou falar aqui, tá? Essas disciplinas preparatórias, elas produzem coisas na alma e para a alma, do ponto de vista intelectual, não é material, porque elas estão te preparando para conhecimentos mais elevados, tá? A questão é o seguinte, quando você pega a Suma Teológica, você pode anotar aí, tá? É a primeira parte da segunda parte da Suma Teológica, questão 57, artigo 3. Tá? Então, primeira parte da segunda parte, questão 57, artigo 3. Lá Santo Tomás fala o seguinte, e não é qualquer um, é Santo Tomás. Tá? Ele fala o seguinte, a alma é a parte do homem que o torna livre. Qual é a parte do homem que o torna livre? A alma, tá? O corpo, Santo Tomás ele diz lá, o corpo nos aprisiona, tá? O corpo nos aprisiona por doenças, nós somos aprisionados no corpo, nós temos doenças que nos aprisionam, né? A fome nos aprisiona, a velhice. Se você se apegar no seu corpo, meu irmão,
Se é o mesmo, o corpo que você tem agora é o corpo que você tinha 10 anos atrás, há 20 anos atrás? Vai ser o mesmo que você vai ter daqui 20? Será que daqui 20 todos nós estaremos aqui? Não dá para se prender no corpo. O corpo nos aprisiona a realidades mais baixas. Tá? O que liberta o homem é a sua alma, é isso que Santo Tomás está falando. Tá? Então, se você tem uma arte que faz um bem, que é bom para o corpo aprisiona, não liberta. Então, aquela arte, por exemplo, da medicina, não é uma arte liberal nesse sentido mais elevado, ele é uma arte para o seu corpo. É muito bom alguém saber fazer uma camisa, né? A gente, sei lá, fica bonito, você não passa frio, tá? Mas é para o corpo. Daqui a pouco essa coisa ela se desfaz, né? O mundo material está se desfazendo o tempo todo. O tempo todo. Tá? Então, se você faz algo que é para o corpo, ele não pode ser chamado de liberal, mas é chamada de arte manual. Feito pelas mãos, para as mãos. Não aperfeiçoa o corpo. Mantém o corpo. Entende isso? Tá? Então, é o seguinte... Se a alma, como diz Santo Tomás, é a parte do homem que o torna livre, então uma arte para ser liberal, ela tem que ser uma arte na alma e para a alma. Ou seja, só aquilo que já é livre pode continuar sendo livre. Entende? Então uma arte que trabalha naquilo que é livre, ela pode receber o nome de liberal, porque ela trabalha na alma, e a alma é aquilo que torna o homem livre. Entende esse conceito? Ou seja, a gente nasceu para coisas mais elevadas, não para o corpo. Temos as nossas necessidades do corpo? Claro, precisa comer, vestir e tudo mais. Tá? Mas isso se desfaz. Tá? Bom, então, dá para ir direto nessas disciplinas mais elevadas? Não. O que eu tenho que fazer? Partir por coisas menos elevadas e que produzem alguma coisa para eu ver um resultado e eu querer partir para daquilo mais superior. Para que essas coisas sejam verdadeiramente liberais, elas têm que trabalhar naquilo do homem que o torna livre. Aquilo no homem que o torna, que o faz diferente de tudo, né? A sua alma racional. Tá? Então, o produto delas é feito nessa parte que é livre, e para essa parte que é livre, entendeu? Para o bem dessa parte que já é livre. Se ela trabalha nesse ambiente, ela é liberal, porque ela trabalha nessa parte que é liberal. Tem que ficar claríssimo isso. Tá? Falei um montão, né, até agora, né? Falei de matemática até agora? Não, né? Só agora eu vou começar, tá? Porque sem isso, se a gente não tiver essas coisas claras, não dá para fazer dedução. Tá? Então vamos lá, agora a gente pode ir à matemática. Só agora. A matemática, gente, ela é uma parte natural da educação liberal. Naturalmente, ela é uma parte integrante dessa educação liberal. Se ela é naturalmente integrante, ela tem que se encaixar perfeitamente em tudo que eu falei para vocês até agora, concorda? Que para ser liberal tinha que ser várias coisas assim, assim, assado, né? Trabalhar na alma, para a alma e tal, né? E tá bom. Então, por que ela é uma parte integral? Porque a matemática ela é uma ciência teórica. Lembra do conceito de ciência? Conhecimento racional, com certeza absoluta pelas causas, né? Teórica, porque teórica em que sentido? Ela te faz conhecer coisas que têm valor por si só. Então ela é uma ciência teórica, né? E ela também é uma arte liberal. Se ela é uma arte, ela tem um certo produto. Tá? Como que eu posso ver isso daí da matemática? Será? De tudo que eu falei, como que eu consigo encaixar nesses conceitos que eu tinha dito até agora? Professor, tem que preencher todos esses requisitos. Com a seção D. Não. Ou é tudo ou é nada. Aqui ou a coisa ela é coesa, ela é exata completamente, ou eu não posso garantir que eu estou fazendo algo redondo. Tá? Isso é muito bonito.
Muito bonito pelo seguinte, isso demonstra um trabalho, um esforço intelectual imenso dos santos padres para organizar as coisas desse jeito, tá? Não é com o cara, ele fez uma teoria que está há 100 anos aí no mercado, você fala, nossa, 100 anos, é muito bom. Não, eu estou falando de coisas aqui que foram pensadas por, no mínimo, 1 milênio, tá? Até você chegar nessa coisa realmente fechada, tá? Bom, falar que a matemática é uma ciência não é muito difícil, gente. Se você estudou um pouquinho, você sabe, por exemplo, você lembra lá do, sei lá, seno, cosseno, mais, menos, dividir e tal? Então você sabe que aquelas regras ali, uma vez que você lembrou desse conceito fundamental da matemática que você teve do colégio, então você vai juntando aquelas causas e você chega numa conclusão, mesmo do ponto de vista prático, entende? Lembra do conceito de ciência? Conhecimento racional, ordenado, com certeza absoluta, né? Sobre um dado tópico. Dá para falar que 2 mais 2 não é 4? Não, é certeza absoluta. No mínimo, todo mundo sabe desse conhecimento natural, entende? Natural. Então, ela é uma ciência. Eu faço uma linha de raciocínio e é certeza absoluta que o que eu encontrei é verdadeiro. Então, ela é uma ciência? Sim. Tá? Agora, será que, por exemplo, né, a geometria, né? Ontem aqui falando mais especificamente para algumas pessoas, a gente fez algumas demonstrações, né? Na verdade uma, né? A geometria é impossível que quando você faz o raciocínio todo direitinho, que aquilo não seja verdade, entende? A gente partiu de algumas premissas, é impossível que aquilo não seja verdade. Então é uma ciência. Você sabe as causas que tornam aquilo verdade e você sabe os elos ali do raciocínio. É uma ciência, tá? Agora, será que ela é uma ciência teórica? Ou seja, será que o que a matemática te dá, te fornece, ela é teórica naquele sentido que eu falei agora há pouco? Ou seja, tem um valor por si só? Será que o que eu encontro na matemática, ela tem um valor por si só? Que é tão valioso que é bom correr atrás dele só pelo fato dele ser o que ele é? Olha, eu estou acostumado nos dias de hoje a pensar um negócio completamente ao contrário da matemática. Sabe por quê? Quando o pessoal fala da matemática, mesmo aqueles que gostam, quando o professor vai tentar convencer os seus alunos do que é a matemática, ele fala, olha, a matemática, ela é importante, tudo é matemática, tudo. Tudo você precisa da matemática, para você ir comprar um chiclete ali na venda do lado, ou para você projetar um carro, ou um programa de computador, tudo é matemática. Então, você não fala, você não expressa o caráter de valor por si, mas você expressa o caráter aplicado da coisa. Ela é tão útil, tão útil, tão útil, que é só isso que as pessoas veem. É ou não é? A matemática é muito importante, é muito importante. Está errado? Não, não está. Só estou falando que tem um plano acima, superior, melhor, que nos apaixona. Entende, minha gente? Tá? Então, aqui todo mundo passou por um banco escolar uma vez. O que a gente está fazendo aqui agora, isso é muito bonito. A gente está, depois que a gente passou, estudou um montão e tal, a gente está fazendo a mesma coisa, só que agora meio que degustando aquela comida que antes não tinha gosto. Eu estou colocando num patamar em cima, eu estou pegando aquele mesmo arroz, feijão ali sem sal, estou temperando ele direitinho, estou fazendo um bifezinho para você, uma salada, estou deixando aquilo mais gostoso, você entendeu? E aí você se apaixona por aquilo. Tá? Tudo faz parte. Então tem que ter esses momentos que a gente olha para o que a gente aprendeu e coloca ele no seu devido plano. Só que só dá para fazer isso depois de um tempo. Tá? A beleza, né? O sonho é que os professores dominem isso e aos poucos vão plantando essa semente da beleza na alminha das crianças. Para quem eles não precisam ficar, como eu, por exemplo, estou com quase 40 aí. E não tem muito tempo que eu sei dessas coisas. Entendeu? Você entendeu esse negócio? Tá? São Tomás disse que conhecia essas coisas aos 15. Dá para eu pegar São Tomás alguma vez na minha vida, mesmo que eu fosse inteligentíssimo? Nunca. Entende? O nosso sonho aqui é que os nossos netos, ou os nossos filhos, na melhor das hipóteses, cheguem bem mais perto disso daí. A gente está correndo atrás do prejuízo. E temos que fazer. Tá? Então, vamos lá.
Um exemplo de que a matemática ela é útil, mas tem um plano superior, tá? Todo mundo aqui já escutou falar do negócio chamado Teorema de Pitágoras? Alguém não lembra do que é o Teorema de Pitágoras? Nós somos amigos aqui, sinceros, tá? E é importante que essas coisas, de novo, elas não... Qual que era a regra aqui? Qual que era a regra? Qual que era a regra aqui da nossa conversa? Era proibido não entender. Posso assumir que todo mundo lembra do que era o Teorema de Pitágoras? Hã? O Teorema de Pitágoras é um resultado que vale para os triângulos retângulos. Triângulo retângulo, ele possui um ângulo reto aqui, é um campo perfeito, tá? Aí você mede esse lado aqui maior, esse triângulo aqui, ele vai dar, sei lá, 5 centímetros, tá? Sei lá, 5 centímetros. Aqui, esse outro lado, você mede, dá 3 centímetros, tá? E aqui você mede, dá 4 centímetros. Se você tiver um triângulo aonde dá 5 centímetros, 3 e 4, esse triângulo certamente é um triângulo retângulo, tá? E aí você mostra o seguinte, você lembra o que era o quadrado de um número? Lembra? O quadrado é ele vezes ele próprio. Então você consegue mostrar o seguinte, 5 vezes 5, 25. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16 mais 9, 25. Entendeu? Então, se um triângulo ele for retângulo, sempre ele vai obedecer isso aqui. Isso aqui é um exemplo em particular. O carpinteiro, ele usa o Teorema de Pitágoras o tempo todo, ele só não sabe. Por quê? Porque para fazer um canto, ele usa um esquadro. Né? Aí ele teve que comprar um esquadro. E se por um acaso acabou o mundo, ele precisa fazer uma casa. Acabou o esquadro? E acabaram as casas? Nunca mais ninguém vai ter um canto, né? Mas se ele lembrar que um triângulo 3, 4, 5 é retângulo, ele pega lá, mede, sei lá, 5 passos, 3 passos e 4 passos, depois ele se organiza e faz um triângulo como desse. Com certeza esse ângulo aqui é reto e ele vai conseguir fazer um ângulo reto. O carpinteiro que usa um esquadro, ele sem saber está usando o Teorema de Pitágoras o tempo todo. Qualquer canto desse aqui, em algum momento o cara teve que usar o Teorema de Pitágoras, mesmo ele sem saber. Então dá para falar que a matemática não é útil? É claro que é, senão a gente não moraria onde nós moramos. Você mora numa casa redonda? Não, né? Tá bem? Agora, se fosse só isso, qualquer carpinteiro do mundo, se ele soubesse só isso aqui, ele resolveu a vida dele. Resolveu. Por quê? Qualquer triângulo desse jeito sempre vai ser reto. Agora a questão é a seguinte, a gente sobe um grau de conhecimento e você mostra que esse resultado aqui vale para isso aqui também. Ó. Se você tiver um triângulo cuja distância aqui é A, como assim A? Pode ser qualquer coisa. A é um número qualquer, de 0 até infinito. O outro aqui é B, outro número qualquer. C, outro número qualquer. Mas se esses números se relacionarem dessa forma, com certeza esse triângulo aqui, ele é retângulo. Tá bem? Isso daqui é um caso particular disso aqui. A matemática, o carpinteiro não precisa fazer a prova universal que leva aquilo ali. Agora os matemáticos precisam. Por quê? Porque o matemático ele não quer simplesmente fazer um canto. Ele quer ser capaz de fazer o esquadro. Que vai permitir que ele faça qualquer canto, daqui ou na Lua. Aqui ou na Lua. Vocês entenderam? Você subiu um nível de abstração, nossa, isso aqui é estranho, né? Mas quando você conseguiu subir esse degrau, você não faz mais um canto, você faz qualquer canto.
que existiu, que poderia existir e não existe, que existirá, ou que nem sequer foi pensado. Então essa vida de subir os graus de abstração é isso, você sobe um grau e enxerga mais longe, faz mais com menos, tá? Bom, agora acontece o seguinte, a verdade ali do carpinteiro, ela é útil do ponto de vista que as pessoas têm hoje em dia, e a verdade do teorema de Pitágoras, ela tem um valor teórico, é um valor por si. Aquilo te mostra algo a mais das simetrias do triângulo retângulo, das propriedades dele, que a gente não vê, mas que tem um valor por si. Você demonstra muito mais coisas com isso daí. Aí dos triângulos retângulos vem a noção de seno e cosseno, tá? Vem o teorema fundamental da trigonometria, tá? E daí vai, né? E é interessante o seguinte, a gente começa a perceber que isso, quando você conhece essas coisas, isso realmente traz felicidade. Uma das características interessantes assim de quando você aprende algo, mesmo que ela não seja útil, te deixa feliz. Você já teve aquela impressão assim de quando você aprendeu um negócio, você termina e falou assim, nossa, que legal, sabe? Mesmo na universidade, lá onde a gente trabalha, você tem alguns amigos matemáticos, físicos e tal. O cara é um caco, é um perdido, tem tudo quanto é problema que você sabe, né? E tal. Mas aí o cara, de uma hora para outra, ele é muito inteligente naquilo que ele faz. Aí ele sai da sala dele, assim, o cara sempre mal-humorado, ele sai feliz. Pode saber, o cara conseguiu fazer uma demonstração, conseguiu encontrar alguma coisa, né? Então, no mínimo, isso te coloca realmente num patamar de felicidade, é muito mais duradoura. Extremamente mais duradoura. Tá? Ou então lembra aí de quando você aprendeu um negócio aí na tua vida. Você fala, nossa, quando eu aprendi, sei lá, a mexer, a primeira vez que eu tive um contato com um computador e eu consegui fazer alguma coisa, nossa, foi legal. Você revive aquilo. Não é? Foi legal. Né? Então, mas quando eu falo da matemática, eu estou interessado nesse lado daqui, tá? Não no prático. Eu quero mostrar para vocês que ela é algo mais elevado do que simplesmente a parte prática. De alguma forma, não tem como negar que a matemática ela é produzida pela mente, né? A matemática ela cria uma série de números, cria triângulos, alguns sólidos perfeitos, algumas simetrias, identifica todas elas, tá? Mas aí eu faço uma pergunta para você. De fato, isso aqui vai mais para as pessoas que estudaram a matemática aí, e em segundo plano para quem já estudou, todo mundo chegou aqui estudando um pouquinho. Mas você acha que a matemática ela é criada ou ela é descoberta? Se eu falo para você, pensa num triângulo, né? E esse triângulo é um triângulo retângulo e esse ângulo aqui é 45 graus e tal. Encontre o tamanho dos lados, de um dos lados. Você criou ou você descobriu? O que você acha? Descobriu? Para muitas pessoas a matemática é uma linguagem. E a linguagem é descoberta ou é criada? Criada. E aí? Matemática é descoberta ou é criada? O pessoal que estudou matemática aí, já escutou que a matemática é uma linguagem? A linguagem é uma construção cultural, não é? Ando lendo bastante sobre isso aí, tem demais. Eu tenho um amigo lá em Foz que ele faz mestrado em matemática indígena. Desculpa, tá? Mas eu não sei o que é isso. Mas
né? Aí tenta me convencer sobre uma coisa ou outra, porque a tribo de índio não conseguia contar até 13 e tal, porque assim era que eles faziam a matemática. Desculpa, é algo tá um pouco longe dos grandes avanços matemáticos que a humanidade conseguiu ir. Mas existe isso. Então você pegar essa realidade mais relativista e colocar mesmo na matemática, tá? A matemática é sim um grande forte contra o relativismo, contra o ceticismo. Ela é sim um grande contraponto ao mundo sem verdades. E aí você tenta destruir na base, tá? Bom, vamos tentar abordar essa questão se a matemática ela é construída ou ela é descoberta, olhando para os grandes gênios aí que fundamentaram o caminho educacional pensado pela igreja e pelos grandes filósofos, tá? Quando Santo Tomás ele conheceu o Aristóteles, o pessoal, na época a igreja era toda platônica, a filosofia que dava suporte à igreja era a filosofia de Platão. Aí apareceu o Aristóteles, introduzido de forma mal lida pelos árabes, e aí o Aristóteles é muito maior do que o Platão, gente. Tá? Muito maior. E aí não tinha como a filosofia da igreja enfrentar aquilo ali. Ele era munido, ele estava sentado muito melhor, na verdade, do que o Platão. Tá? Tá bem. Aí o Santo Tomás falou, peraí, mas é impossível, porque o Cristo é Deus, e eu tenho prova disso. Santo Tomás disse que levitava, né, na frente do Santíssimo, né? Você imagina aquele homem, o amor, né? Vendo os santos. Como pode? Então Santo Tomás falou, não, peraí, eu vou ler isso direito. Ele encomendou ele com Santo Alberto Magno, encomendaram uma tradução, sim, impecável. Fazendo isso que nós estamos fazendo aqui, dando o significado correto para as palavras, sabendo o que cada coisa é, gastando tempo assim de sentar e falar, mas será que é isso, né? Então, o que quer dizer, né? E foi impressionante, porque o casamento entre a filosofia aristotélica e a doutrina da igreja não é que vestiram o Aristóteles com a roupa de frade, como se o pessoal costuma dizer isso aí, vestiram a roupa de padre no Aristóteles. Olha, o Aristóteles não era perfeito, mas dá para colocar um hábitozinho nele sim, viu? Tem muita coisa ali de virtude que é impressionante. Tá? Essa caminhada que vocês estão aí, vale a pena, com o tempo, estudar um pouquinho dos livros do Aristóteles. Tá bem? E daí, o Santo Tomás, lendo os livros do Aristóteles direito, ele ia lendo e ia fazendo comentários, falando se aquilo casava realmente com a doutrina cristã, com a teologia que foi revelada por Deus, e o Aristóteles era a mente humana, é a luz humana e a luz divina. Se essas coisas forem realmente inspiradas pelo Espírito, né, ou o grande feito da humanidade, isso tem que se tocar em algum ponto. Então Santo Tomás ia fazendo anotações. Olha, aqui se toca, ali não se toca, ali se toca. Então esse foi o grande feito de Santo Tomás. E ele no comentário da Ética Nicômaco, Aristóteles tinha um filho e ele queria ensinar ética e política para o filho. Ele estava ensinando o filho o que era ter uma vida bem vivida. Era um pai preocupado com seus filhos. E ele escreveu um livro para o filho dele, para ensinar ele a ser um bom homem. E o nome do filho do Aristóteles era o Nicômaco. Aí ele escreveu a Ética a Nicômaco. A Ética para o meu filho. Escreveu um livro para o filho dele. Amava o filho ou não amava o filho? Né? E daí, Santo Tomás, a conclusão que Santo Tomás chegou, estudando aquilo ali, era o seguinte: somente aquilo que é superior pode aperfeiçoar o que é inferior. Como assim? Olha, se você pega uma pedra, aí. A pedra em si, pegamos uma pedra, vamos ali fora, eu coloquei aqui. A pedra em si pode me ensinar alguma coisa? Coloquei a pedra aqui, ela me ensina, ela me aperfeiçoa, ela me ensina alguma coisa, a lidar melhor com o meio aí que me cerca. Eu vou virar um agricultor melhor, eu vou virar um pedreiro melhor, eu vou virar um professor melhor, só pela pedra em si?
A pedra em si? Não. Mas como que o homem chegou na mineralogia? Como é que o homem conseguiu trabalhar a pedra de modo a conhecer as propriedades da matéria ali e com aquelas pedras fazer coisas cada vez maiores e descobrir propriedades cada vez mais profundas e belas da matéria? Não é a pedra em si que te aperfeiçoa, é uma capacidade, uma característica inteligível que a pedra tem. Tem alguma coisa na pedra que você pode entender da pedra. Eu consigo compreender algo da pedra. Entende? Tem alguma coisa ali que dá para me ensinar. Se não fosse verdade, não existiria, por exemplo, a física do estado sólido. É a física que estuda as partículas sólidas. Quais são as propriedades do sólido? O que eu posso aprender daquilo? Então existe alguma coisa ali que é inteligível, que eu consigo inteligir, que eu consigo entender daquilo ali. Existe uma natureza inteligível nas coisas. Existe a coisa material e mais alguma coisa que pode te ensinar algo, que pode te aperfeiçoar. Então, se aquela coisa tem alguma coisa que te aperfeiçoa, então aquela coisa tem algo que é superior a você, que te aperfeiçoa. Agora, o que aperfeiçoa é quando você entende aquilo. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte, tá? Toda coisa material tem um dedinho de Deus, tem a parte inteligível de Deus, e é aquilo que você toca quando você entende aquilo ali. Tá? É aquilo que te aperfeiçoa. Então todas as coisas participam de alguma maneira de uma realidade superior, que quando você entende alguma característica daquilo ali, aquilo aperfeiçoa a sua mente. Você entende de mineralogia, você entende aonde que aquela pedra tinha um pouquinho de ouro. Opa, se tem ouro, da onde que vem aquilo ali, quais são as propriedades do ouro, o que eu faço com o ouro? Ah, o ouro é um ótimo condutor, eu faço celular. Entendeu? Então, só aquilo que é superior aperfeiçoa o homem. E a única coisa que aperfeiçoa o homem é aquilo que é inteligível. Então, tudo tem uma parte inteligível. Então, quando eu olho para as coisas e eu vejo uma certa regularidade, como nessas colunas, né? Eu vejo essa regularidade, eu começo é muito fácil ver a parte quantitativa daquilo. Quando tem uma regularidade, quando tem um padrão, é muito fácil eu pegar dessa parte inteligível a parte quantitativa. Existe um padrão aqui, porque todo mundo é gente aqui, ó. Gente. Qual que é a primeira coisa que eu faço? Quantas pessoas tinha na formação? A primeira parte inteligível, a mais simples, é contada. Eu conto. Pegaram isso daí? Então, disso daqui, de alguma maneira, aperfeiçoou a minha mente para eu fazer, mesmo que seja para fazer uma outra coisa. Eu aprendi. Não é o inferior que aperfeiçoa o superior, mas é sempre o contrário. Você tem alguma dúvida que a matemática aperfeiçoa a sua mente? Você tem alguma dúvida que o cara que sabe o teorema de Pitágoras, ele poderia fazer tranquilamente o trabalho de um carpinteiro aí que só sabe usar aquele esquadro que ele tem? Você tem alguma dúvida que se aquele carpinteiro perdeu aquele esquadro, o matemático conseguiria produzir um esquadro para ele ensinando o teorema de Pitágoras para o cara? O matemático aí, de verdade, ele está preso, ele é escravo daquele esquadro que ele comprou? Entende isso? Então ele realmente subiu um nível acima. E ele foi aperfeiçoado. Aperfeiçoado em que sentido? Alguém é escravo só daquele esquadro. E ele foi liberto. Ele tem um conhecimento que o libertou, que aperfeiçoou as suas capacidades mentais, que aperfeiçoou a sua alma, a sua parte intelectiva. Então ele adquiriu um conhecimento liberal. Agora, se somente o superior pode aperfeiçoar o inferior, então essa característica inteligível que as coisas têm são reflexos de uma ideia superior que toca o homem, que é capaz de absorver isso daí. Se o homem ele é aperfeiçoado, ele só é aperfeiçoado por uma realidade que está acima dele.
É nesse sentido que esses homens sempre afirmaram que a matemática é algo que você descobre e não que você fabrica. Se você for fabricar com as suas mãos, vem cá, o cara vem e ele fabrica alguma coisa com as mãos. Aquilo aperfeiçoa as suas mãos? O cara que construiu uma casa, essa casa aqui imponentíssima, né? Gigantesca. Olha essas portas, é belíssimo. Aperfeiçoou as mãos daquele cara, ou depois de fazer esse monte de portas, ele deve ter ganhado um bom dinheiro, ele ficou com a mão toda doendo, toda arrebentada, toda machucada. Melhorou a mão dele ou piorou? Eu acho que piorou. Depois de um esforço desse tamanho. Agora, quando você vai aprendendo mais coisas, né? Você vai melhorando, vai subindo, te aperfeiçoa ou não? Entendeu? Então, e é interessante, quando você começa a fazer um pouco de matemática, parece que você realmente toca. Não, eu descobri isso daí. E eu não fiz isso daí, porque eu fui aperfeiçoado. Se fosse fazer com as minhas mãos, não ia mudar as minhas mãos. Mas eu mudei, eu subi. Eu não estou mais no mesmo nível. Eu não sei fazer. Em geral, quando você descobre um resultado, não é só aquele resultado que você resolve mais coisas. O cara que encontrou o teorema de Pitágoras, ele não resolveu só o problema de fazer um canto, ele resolveu o problema de fazer todos. Entendeu? Tá? Então a matemática, nesse sentido, né, fica claro que ela é uma ciência teórica. Por quê? Porque eu estou descobrindo coisas mais elevadas, que têm valor por si, ou seja, a matemática, a parte quantitativa é reflexo de alguma coisa superior. Então, se ela toca em alguma coisa superior, ela toca em coisas que têm valor em si. E algo que eu aprendo porque aquilo tem valor próprio, não é porque eu vou utilizar para fazer um canto de uma casa, ele tem valor em si, é como se fosse um diamante, eu vou guardar para mim, né? Merece o nome de ser liberal, não era isso que nós tínhamos falado agora há pouco? Tá bem? A ordem revelada pela matemática e que aperfeiçoa a mente humana, de fato deve ser reflexo de uma mente superior à mente humana. Tá? E nesse sentido a matemática também é uma filosofia, tá? Porque a filosofia busca conhecimentos mais elevados. Se ela está buscando lidar com essa sabedoria que transcende o conhecimento humano e que aperfeiçoa o conhecimento humano, ela é sim um tipo de filosofia. E por isso que explica que quando o homem, um colega, consegue fazer uma dedução e ele sai da sala dele radiante, mesmo ele sendo um cara chato, é porque ele encontrou um tipo de sabedoria. E toda vez, uma das características que você tem do encontro genuíno com Deus é que você sai daquela experiência bem feliz. Quando você consegue fazer um ato de fé verdadeiro, em geral, você vem inundado por uma felicidade muito grande. É a mesma coisa. Tá? Então, por outro lado, é o seguinte. Então, a matemática ela é uma ciência liberal. Ciência porque eu conheço coisas pelas suas causas. Liberal porque ela lida com essa parte superior. E ela é teórica, né? Porque é um conhecimento que vale por si. E a matemática ela é uma arte liberal. Para ser uma arte, ela tem que fazer alguma coisa, não é? Tem que produzir algo, não é? Olha, a matemática, no mínimo, ela te ensina a fazer triângulos direitinho, né? Ontem nós fizemos triângulos equiláteros perfeitinhos. Alguém ficou com dúvida? Quem estava aqui, tá? Não importa, mas não tem dúvida alguma. Então, ela te ensina, no mínimo, ela te ensina a fazer triângulos. Então, ela tem produto? Tem produto. Se ela tem produto, ela é uma arte. E agora o produto da matemática, quando você entende, quando você consegue construir um triângulo retângulo. Porque se eu te dou uma sequência 3, 4 e 5 para os lados, aquela sequência me ensina a fazer um triângulo retângulo. Né? Mas se eu der qualquer sequência de números que obedeça isso daqui, também vão ser triângulos retângulos. Né? Agora, o produto da matemática, quando eu tenho essas realidades, esses resultados aí, eles são feitos no intelecto para o intelecto. São feitos na alma para a alma.
Se ele é feito na alma e para a alma, logo ela também é um produto que trabalha na parte que liberta o homem, logo ela é uma arte liberal, porque o produto dessa arte é feito na alma e para a alma. É uma ciência do intelecto. Tudo bem? Tá? Então, dado tudo que eu falei para vocês, eu posso terminar essa primeira fala com um silogismo. Um silogismo é a maneira clássica, mais básica e mais robusta de você expressar uma verdade irrefutável. Tá? É um conhecimento básico da lógica. Dá para mostrar, inclusive, se você pega o trivium e o quadrivium, tá? O trivium era lógica, gramática, retórica, né? Aí depois vem o quadrivium. Alguém lembra o que era o quadrivium? Música, astronomia, geometria, aritmética. Tá? Se você pensar nisso aí, que o trivium vem primeiro do que o quadrivium, então no trivium tem alguma coisa de matemática? Não. Depois no quadrivium tem, né? Geometria e tal. Na verdade, todo o resto é tudo matemática, tá? Eu vou falar para vocês aí que essas 4 são todas matemáticas, tá? Mas se o trivium vem primeiro, em princípio, as coisas que não são matemáticas são mais liberais, né? Mas eu consigo mostrar para você que, por exemplo, a matemática ela é mais liberal do que a lógica, que está no trivium. Por quê? A lógica ela é só uma arte, mas ela não é uma ciência. A lógica é um método, é uma maneira de fazer alguma coisa, mas ela não é uma ciência. Não tem o conhecimento pelas causas da lógica enquanto lógica. A lógica é o meio para você obter esses conhecimentos, mas ela em si não é uma ciência. Ela só é uma arte. A matemática ela é tanto uma ciência quanto uma arte. Ela é tanto uma ciência teórica, liberal, quanto uma arte liberal. A matemática tanto faz coisas, triângulos, por exemplo, né, na tua alma, quanto você conhece coisas dos triângulos na tua alma. Então, ela é tanto uma ciência quanto uma arte. Tá? Então, dá para mostrar que a matemática é mais liberal do que a lógica, por exemplo. Dá para fazer uma provocação aí com os professores de lógica. Né? Mas, enfim, o silogismo é assim. Ó. O silogismo é sempre assim. Premissa 1, premissa maior, premissa menor, conclusão. Por exemplo, qual que é o silogismo mais clássico que existe? Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Tudo bem, gente? Tá? Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Eu vou fazer uma coisa parecida com a matemática aqui, né? E vou fazer um silogismo. O silogismo só faz sentido se as premissas, você acreditar com toda a certeza absoluta que aquelas premissas são verdadeiras. O silogismo só é verdadeiro se as premissas forem verdadeiras. Não acreditar, mas você recebeu o impacto da verdade, você não pode negar. Pelo menos uma vez na vida tem que ter feito aquele raciocínio todo e falar, não, é inegável que seja, não seja assim. Depois de tudo que eu falei para vocês, eu posso, acho que, confiar que agora vocês concordam comigo. A primeira premissa é a seguinte: a matemática é tanto uma ciência liberal quanto uma arte liberal. Concorda? Depois de tudo que nós falamos? Premissa 2. Qualquer ciência ou arte liberal é parte de uma educação liberal completa. Se eu quero dar uma educação liberal completa, integral, a formação integral de alguém nesse sentido liberal, qualquer ciência ou arte que seja liberal faz parte dessa educação liberal completa. Ora, se a matemática ela é tanto uma ciência liberal quanto uma arte liberal, e qualquer ciência ou arte que é liberal faz parte da educação liberal completa, logo, a matemática é uma parte da educação liberal completa. O que isso quer dizer quando eu falo que a matemática é uma parte de uma educação liberal completa? A matemática, ela te ajuda, ela te dá... O que a matemática te ensina são conhecimentos que têm valor por si. E além disso, isso vai ser o resto da minha fala toda, ela te ajuda a se libertar dos vícios que nós temos. Como assim? Estou chutando muito alto a matemática, né? Mas é. Tá. Então a matemática, ela é sim
uma parte de uma educação liberal completa. Só dá para fazer esse silogismo se a gente explicasse bem direitinho as premissas, entende? Então eu passei esse tempão todo dizendo para você, mostrando para você que a matemática era tanto uma ciência liberal quanto uma arte liberal. Um pouco antes, eu mostrei para você o que era um conhecimento liberal e o que era uma educação liberal. Não foi isso que a gente fez? Se eu mostrei antes o que era uma educação liberal, e eu mostrei que depois a matemática era tanto uma ciência liberal quanto uma arte liberal, pensa assim, existia um círculo grandão, esse círculo grandão era a educação liberal, que a gente entendeu o que era, libertava você do quê? Aí depois aqui dentro nós falamos da matemática, eu falei que a matemática estava aqui, logo que se ela está aqui, ela está no todo. Tá? Muito bom. Que horas são? 3h, 3h10. Vocês querem fazer um intervalinho no banheiro? 5 minutos? Para começar outra parte? Pode ser? Professor, você poderia repetir, faz parte de uma educação integral? Claro, eu repito o silogismo. Ó. A matemática é tanto uma ciência liberal quanto uma arte liberal. Premissa número 1. Premissa número 2. Qualquer ciência ou arte liberal é parte de uma educação liberal completa. Completa. Logo, né? Dado isso e dado aquilo, logo, a matemática é parte de uma educação liberal completa. Então, se você quiser se formar verdadeiramente, que nem eu falei para você, estou com quase 40, eu estou com muita vontade de me formar de verdade, sabe? Ah, o Eduardo estudou pouco? Não, o Eduardo não estudou pouco, não. Só que eu gostaria muito de colocar o meu conhecimento nesse patamar mais alto. Entende, gente? Isso é saboroso. Isso é saboroso. Imagina você estudar algo que realmente te traz felicidade. Vai ser simples? Não estou falando que é simples. Mas realmente é o degustar da beleza que existe. E que às vezes, por tempo, por serviço mal feito, a gente nem sequer se dava conta. Tá bom? Professor, as disciplinas do Trivium são só arte liberal, não são ciência? As artes liberais não é... Olha, isso aqui é um negócio que vai ficar muito claro, tá? Se você escutar alguém falar para você que está fazendo educação liberal, ensinando as artes liberais, é mentira. Essa pessoa não sabe do que está falando. As disciplinas do Trivium são artes liberais. Eles fazem coisa, produzem alguma coisa. Por exemplo, a lógica. Vou pegar só a lógica. A lógica, ela produz uma ordem nos seus pensamentos. Qual é o produto da lógica? A ordem nos seus pensamentos. Para quê? Para conhecer. Tá? A gramática. A gramática é a ordem das regras da língua que você tem, de modo que te ensina a escrever direito. O produto é uma boa escrita, sem erro, objetiva, sem redundância. Depois vem a oratória. Qual que é o produto da oratória? Todo mundo sabe, né? Tem muita gente que é especialista em oratória por aí. É fazer um discurso persuasivo que não deixe brecha para a dúvida. A oratória genuína só faz sentido se você encontrou a verdade e você é capaz de mostrar a verdade para a pessoa como um coice de cavalo. A oratória é o coice de cavalo da verdade. É nossa obrigação treinar a linguagem para dar boas aulas para os nossos alunos e falar direito. Não é pompa. Se você quiser usar para fazer pompa, fazer maldade, como a Fernanda falou. Agora há pouco, ela falou, a geografia tem muito problema com ideologias e tal. É só ruindade? Não. Com tudo na vida, dá para você ter um aspecto para um lado e para o outro, né? Então, uma educação em artes liberais, ela é elevadíssima, mas ainda assim não é a educação liberal em si. Quais são as disciplinas genuinamente liberais? São a filosofia teórica, que seria a, metafísica, né? E daí vai. E
a parte prática da filosofia, que seria a ética, a política, e por fim, a teologia. Isso seria genuinamente liberal. Uma educação realmente liberal seria só isso. As próprias artes liberais estão a um degrau abaixo, preparando o espírito para chegar nisso. Não que você, estudando as artes liberais, você não faça pequenas incursões nisso daí. Eu vou deixar isso melhor explicado ainda na nossa próxima fase.